É que eu só penso na luta, né, cara? A minha vida é a luta. Você é lutas, né, cara? Eu sou, cara. Você é lutinha, né, cara? Tentei fazer de novo jiu-jitsu Ontem. ontem. Eu voltei depois de 1 ano e meio. E aí eu já cheguei e falei, ó, galera, se quiser procurar os professores, tô aqui, pá, vamos lá, vamos nós. Só cuidar aí, ó. Fazendo uma grana já. Só né? pra perguntar, e pra quando eu for acordar vocês depois mexendo os pés, como é que vocês preferem? Cara, me fudi tanto, apanhei tanto. Mas é bom, vai. O jiu-jitsu é bom, vai. É bom, mas se tu é ruim, se tu está fora de forma, é agoniante, assim. Eu vou te confessar uma coisa. Esse ano todo eu fiz o jiu-jitsu estando em forma. E agora meu professor viajou, maledeto, viajou 2 meses. E eu entrei, cara, numa fora de forma gigante, cara. Então agora, quando ele voltar, vai ser a primeira vez que eu vou encarar um jiu-jitsu, assim, totalmente fora de forma. É, mas o teu eu tô fora... meio assustado já. Teu fora de forma não é chorar no banho, né? Não chora e chora, é outra parada. Chorar no banho é ruim, velho. É outro lance. Teu fora de forma é, tô comendo meio mal, 2 semanas e tal. Fiquem na dieta, que o problema é a dieta. O jiu-jitsu que eu fiz foi horroroso, velho. Eu tive vontade de... Não consegui escovar os dentes no outro dia, meu. É muito ruim, velho. Onde você fez? Allianz. Eu tenho... Da Allianz eu fiz 3 aulas. Aí do Damian Maia lá eu fiz mais umas 4. Mas a Damian Maia eu fiz bastante kickbox lá com o cara. Que Onde é o... Era na Vila Madalena, né? Não, na Vila Olímpia. Aí o Damian abriu uma... E aí tinha uma lutinha de soquinho, que aí o professor só dava aula pra mim. E eu acho não, ele é campeão brasileiro de kickboxing. E ele pilhava no jiu-jitsu, ele queria entrar no MMA. E a merda é que eu sou grande. E eu só tinha eu de aluno. Então ele fazia uns sparring comigo que eu comecei a me ligar. Cara, esse cara só tá dando umas testadas. Às vezes eu sinto a mesma coisa, cara. Esse cara tá só vendo... então assim quebra um braço. Às vezes eu sinto a mesma coisa, cara. Me sinto na mesma posição. Assim. Mas quem sou... Eu vou falar alguma coisa? É ruim, meu. É ruim. Para um professor de jiu-jitsu... Você fala muita coisa para muitas pessoas na vida. Mas para um professor de jiu-jitsu, você tem que pensar 2 vezes. Exatamente, né? Rola um medo... Não, eu não tenho respeito, é medo. Não, e assim, se ele quiser ser meu sparring... Eu já entrei numa lógica na minha vida que é assim, ó. Se o meu professor quiser que eu seja o sparring dele, beleza. Eu vou aprender alguma coisa de ser o sparring. Não vai ser a aula mais... tranquila. Isso... Porém, cara, alguma coisa de positivo eu vou tirar de seu sparring. Eu vou aprender a duras penas? Mas eu vou aprender. Tu seria sparring sparring de jiu-jitsu, sem kimono, de um cara que tá se preparando, do Thiago Marreta, agora que tá se preparando por 1 mês, por R$300. Não seria, Tu cara. Não seria? Não seria, Eu seria fácil. Mas de repente, se fosse em Los Angeles, a gente podia conversar. Cara, se fosse de, tipo... Fora do Brasil, a gente podia conversar. Eu falo que eu ia machucar certo, mesmo não sendo certeza, cara. Soquinho. Mas esses caras aí, a vida deles é... Eu sigo um cara que chama Muhammad Ali. Você tá ligado quem é esse cara? Não. Só o... Não é o Originals. É um lutador de jiu-jitsu brasileiro. Ele mora fora, acho que é em Nova York, se não me engano e tal. Ele tem um canal de YouTube que vai muito bem e tal. Mano, ele é gigante, assim, ele diz esse dia a dia, assim, cara. Cara, é viver quebrado, né, velho? Atleta também que é um bicho pra morrer antes dos 50, na real, né? Tu vai preparando teu corpo pra ele estar destruído. Total. É uma coisa menos saudável. Esporte, né, em alto nível não é saudável, né? Mas olha, eu vou aproveitar que a gente... Bom, tem que começar o podcast, né? Tô recebendo aqui Alexandre Níquel, do Meia Hora Sozinho, da agência de podcast. E aí, pessoal? Aqui estamos nós. E agora, dando aí sequência do que a gente tava falando, tivemos essa pequena introdução. E aí, pessoal? Mas agora a gente vai continuar no clima podcasters. Ótimo. Que é bem largado, né? Bem vagabundo, né? É o menino moleque, eu chamo. Isso, menino. Nego Ney. Menino moleque. Bem nego Ney. Cabelinho na régua. Cara, a gente tava falando de que o jiu-jitsu, né? O atleta de alta performance, o corpo dele morre aos 50, mas assim... Eu tenho uma teoria que, cara... A gente vai falar um pouquinho de suicídio, tá? Eu vou de um paralelo pro outro. Vamos aí. E incrivelmente, eu vou conectar uma coisa a outra, tá? Vamos lá, tô apostando em ti. Beleza, vamos lá. Qualquer coisa a gente faz outro take. Suicídios. Quantos artistas incríveis nós não perdemos nesses últimos anos por causa do suicídio, certo? Um monte de gente aí, um monte de histórias. E a gente sempre se pega ali falando, pô, mas esse cara não era feliz, né? Ele tinha tudo, entre aspas, né? Ele tinha tudo e se matou, né, tal. Ele era famoso, ele era rico, ele não sei o quê. E eu sempre
fico muito tocado quando um grande artista se vai e se suicida. Fiquei muito tocado com um cara que eu achava muito buena onda e fiquei muito assim, que era aquele cara que era o cozinheiro, que era chefe. Ah, eu sei. Anthony Bourdain. Pô, eu era fã do cara, porque ele era, além de tudo, um ótimo apresentador. Porque ele tinha um programa de TV, ele era um ótimo apresentador e tal. E naquela época eu comecei a me perguntar assim, por quê, velho? Por que esses caras, né? Por que eles se vão e tal? E um dia, uma amiga minha virou pra mim e falou assim, tem algum esportista que já se suicidou? Que eu lembre agora de cabeça, acho que não. E eu também comecei a fazer essa pesquisa na minha cabeça e caramba, e olha que eu gosto de esporte, hein, cara? Fiquei procurando. E meio não achei. Pode até ter um ou outro, podemos ir na internet, pesquisar isso mais a fundo e tal. Vai ter um lateral esquerdo do Vasco dos anos 80 ali. Perfeito, isso. Mas no geral, por mais que alguns ex-atletas estejam com dificuldade no corpo, com o corpo morto, porque dificuldade de andar, dor nas costas o dia inteiro. O próprio Ronaldo é um cara que fala abertamente sobre as dores no corpo que ele sente no dia a dia e tal. O peso o joelho, como ele maltratou o joelho e tal. Mas você não tem um suicídio no esportista. Então, eu acho que deve existir uma curva de depressão muito grande pós acabar a carreira. Perfeito. Mas tem aquele lance, né? Que o que tu aprende numa coisa de habilidade transferível, eu acho que o que tu aprende fazendo um esporte, eu imagino que a vida de um esportista, sei lá, eu jogo futebol profissionalmente, dá pra anotar. Aí, lá com os 35, resolvi me aposentar. Eu imagino, assim, se eu for escrever o roteiro da vida do jogador, eu imagino que os próximos 5 anos ele vai estar meio perdido, mas ele apostou dinheiro no mercado imobiliário. E aí, depois ele vai descobrir, puta, não, cara, o que eu curto é investir essa graninha aqui numa banda de pagode, sertanejo e Bitcoin. E o cara começa a descobrir novas paixões e aquela mesma habilidade que ele tinha e disciplina para treinar é a mesma habilidade que ele começa a empregar em outras coisas. Eu acho que daí não vem tanto a depressão. Agora, artista é um bicho desgraçado. Artista é um bicho que geralmente não tem muito claro o objetivo, tem uma vaidade filha da puta, se compara com os outros. Acho que tem uma coisa da noite e do dia aí, sabia? Fale-me sobre. Artistas trabalham na noite, geralmente. né? E tem esse mergulho da madrugada, o mergulho criativo. Artistas, tô falando músicos, cineastas, atores, enfim, tudo que abrange essa coisa do arte, o cara do teatro, aquele choque do grande público, logo em um momento depois você tá sozinho num quarto de hotel e tal. O atleta, primeiro que a vida inteira ele trabalha no sol. É verdade. Porque o escritório dele é no campo. O meu escritório é na praia, o deles é no campo. É no campo, é aberto, sol. Sol é energia e eu acho que a falta do sol te leva à depressão. Faz sentido. Eu gosto muito de ver sol. Ficar menino alegre quando eu vejo sol. E você não sente uma diferença? Não, faz diferença toda. Não, aquele negócio, quando tem no filme, tá chegando a pessoa depressiva, o outro vai lá e abre a janela. Cara, perfeito, cara. Essa cena tá lá por algum motivo. A tradução visual da... O sol faz bem, tem a vitamina C414. O cara começa a inventar umas coisas. Mas tem a vitamina mesmo, que te traz... né? Isso, que é vida mesmo, que isso aí é vida mesmo, é necessário. Países que tem menos sol, a galera se mata mais. Pronto. Então, o debate geral aqui é esse, passa por aí, assim, aonde está... Então você começa a identificar que algumas coisas... O atleta também tem uma vida saudável. O cara ficou, pelo menos até os 35 anos, ele movimentou o seu corpo todos os dias, praticamente, né? O movimento, eu acredito muito que o movimento é muito importante e tal. E às vezes o lado do intelecto vai te levando para um caminho, às vezes, um pouco de sombra. Não sombrio, mas de sombra. Ah, tu tá dizendo de quem pensa demais acaba se fudendo? Basicamente isso? Isso. Então, é uma luta contra... Eu não quero acreditar nisso, cara. Mas é uma coisa meio que tá no instinto de acho que todo mundo... Tem muita gente que compartilha esse pensamento. Porque vivo esse paralelo também. Então, velho... Mas tem uma coisa meio lógica. Burro tu não vai conseguir ficar mais. Não tem como. E aí, puta, ser feliz é bem mais legal. Porque... E também a galera... Também tem um pouco... Eu não sinto isso. Mas existe aquela romantização da tristeza que é um troço escroto. Boa, pronto. Escroto demais. E que muitos... eu quero tomar cuidado aqui e falar sobre intelectuais, tá? Mas
muitas vezes quando você entra nisso, isso é pedido pra você. Claro, quem lê livro é tudo filha da puta. Resumindo, é isso. E a gente tá falando sobre suicídio, daí quem lê livro também não tem problema se matar. Tem uma coisa ali que é tipo assim, imagina, você vai fazer esporte? Fica aqui lendo um livro, cara, você vai fazer esporte. Dá pra você fazer tudo, é mais ou menos aí onde eu quero chegar. Então, tem os caras antigos lá, os gregão lá, os espartanos, todos os caras. Os gregão? Os gregão lá, os caras trincadaço, cheio dos livros. Pelo menos eu acho que tem isso lá nas Roma, nas Grécias, nos lugares antigos, que rolava esse paralelo entre, o teu corpo... Conhecimento. Teu corpo é um templo, é uma parada muito importante, vai levar esse conhecimento. Então, treine físico e treine mental. Que é bizarro. Eu muito sei, bem comparado, eu muito sei bem comparado. Eu sei porque eu cuido muito mal do meu físico. E eu sei o quanto isso interfere Influencia no dia a dia, no humor. Cara, o raciocínio... motivação pra fazer as coisas, depressão. Cara, tu comer salada, se pá, é melhor que vários remédios. Ah, mas cara, minha vida inteira é vivendo os dois paralelos também. Não consigo muito manter a sequência de um ou do outro, mas tenho muito claro dentro de mim como eu me sinto quando eu tô vivendo uma rotina e como eu me sinto quando eu tô vivendo outra. A dificuldade é que é um loop, né? E pra te entrar ou sair entrar no bom e sair do ruim. Perfeito. Aí, puta, velho. Perfeito. O ser humano tem que meio que começar a se entender o que faz entrar nos ruins, o que faz. De repente, o que faz entrar nos ruins é eu andar sempre com os caras meio filha da puta. Isso, ou né? eu assistir o da Atena, ou sei lá. Tem umas coisas que não tem algumas práticas que você pode colocar na sua vida que vão te ajudar a direcionar né? Tipo assim, dizem que você é a média das 5 pessoas que você mais anda na sua vida. Deixa eu pensar quem são. Eu tô... Fudeu, né? Deixa eu ver, eu tô lendo minha mina. O pessoal do podcast lá. Nossa. O Lima, filha da puta. O Cotô. O Cotô, péssimo caralho. Não, o Lima, péssimo caralho. Aliás, Lima. Abraço. Vou dar um abraço pro Lima, né, Lucas cara? Lima aí, da família Lima. Pô, cara, me responde, Lucas. Ele não tá respondendo? Não, cara. Ele mudou muito, cara. O que eu faço, cara? Ele era muito gente boa. Quero deixar isso... Depois só separa esse trecho. Ele era um cara muito gente boa, ele era super meu amigo e tal. Aí ele enrolou um contrato com a Globo, velho. E aí mudou, né? Então... Tirando do contexto, isso aqui pode ficar terrível, cara. Não, e com cervejinha esse cara vai ficando. E se é brother, aí se vai se soltando, vira um grupão de WhatsApp. Quando vê, puta, velho, já vamos empurrar os mendigos, umas velhas na rua. Vai empurrar idoso, tá tudo bem. É isso, é bem isso, cara. Bom... paralelos do esporte com artistas à parte. A gente tá aqui também para falar muito sobre o mercado de podcast. Ok. O mercado do podcast. O Alexandre tem a agência de podcast, que é... Aí o próprio nome já diz, né? Quem quer fazer um podcast muitas vezes não tem aí o caminho das pedras. E o Alexandre é um cara que com a agência te oferece esse caminho das pedras, entende quem são pessoas que podem render bons podcasts, né? Porque qualquer um pode render um bom podcast. Basta ter um conteúdo interessante, um tema curioso, interessante e tudo mais. Então, Alexandre, primeiro eu queria saber como é que anda a agência e como é que estão os programas ali. Quantos programas vocês têm hoje em dia? Então, a agência de podcast, ela é uma ideia que eu tenho faz vários anos, por ver o mercado e ver que, porra, dá pra fazer mais e tem tanta coisa legal rolando na gringa, a gente sempre conversa sobre isso. E eu penso que, tem algumas coisas, algumas habilidades de outras coisas que eu já fiz na vida, de, música, audiovisual, trampar com digital, de artista, são visual, coisas, né? que eu acho que eu posso transferir para isso, além de fazer podcast há bastante tempo. Então eu abri essa agência que basicamente tem três braços. Vídeo institucional. O primeiro deles, a gente tem um casting que eu vou falar um pouco, que são artistas e podcasters exclusivos nossos. E depois o segundo braço seria criar alguns projetos especiais. Inclusive, a gente estava falando sobre um antes, que vai ser maravilhoso. Isso, off microphones. Exatamente. E o terceiro, a gente presta alguns serviços mais manuais. De, o cara precisa de uma edição, o cara precisa de uma consultoria, de uma parada e tal. Mas o nosso foco médio, longo prazo e principal é criar esse casting
Maravigold, Que hoje em dia, quem tá ali no cast? Cara, tem muita gente legal. Tem o Brian Rizzo, que eu gosto bastante, que tem um podcast chamado Eu Tava Lá, que é da galera que conta histórias, assim. Aliás, outro dia me perguntaram assim, tem podcast de história? De história? Tudo bem, às vezes a pessoa quer sobre história, fatos históricos, mas o podcast Eu Tava Lá é um podcast sobre histórias. Porque os cares, sei lá, o Maurício Meirelles que tava falando, ele liga pra lá e, puta, contei uma história que eu tava em Dubai e esfaquei um camelo, não sei. E aí, puta, o podcast do Brian eu acho muito legal, é um podcast gigantesco. Ele é dessa primeira onda do podcast, primeira / segunda onda do podcast no Brasil. E aí, pô, tem vários outros muito legais lá. Tem o da Amanda Ramalho, que é um sobre saúde mental. Amanda Ramalho. Esquizofrenóias. Exatamente, Amanda Ramalho, que era da Jovem Pan, do Pânico. Tem o da Maju, que estreou agora, da Maju Trindade. E ela sozinha. É ela trocando uma ideia com uma galera que nem sempre é o influenciador que tu imagina que ela vai convidar. Porque ela é uma mina que, na minha cabeça, quando eu comecei a trocar uma ideia com ela sobre fazer um podcast, eu tive a visão de, cara, sabe como a gente gosta do Joe Rogan? Sabe como a gente é apaixonado pelo Joe Rogan? Sabe o universo, quando o Joe Rogan fala de jiu-jitsu, caça e não sei o que. A gente adora. A gente adora. Eu fico pensando, puta, essa mina, ela tem o universo dela, velho, e ela é gigantesca por algum motivo. Tem vários temas, tipo, ela curte muito falar sobre relacionamento, ela curte... Então, assim, são vários. Eu quero que ela seja o Joe Rogan de uma parcela da população. Eu não conhecia ela, foi o Lucas Afresno que nos apresentou. Ah, olha que legal. E aí, que ela tava dando uns tweets assim, tô a fim de fazer um podcast. Ele, fala com esse cara aqui. E a gente tomou um café e, rolou muito. 3 dias depois eu tava na casa dela gravando. Demais. Também tem o podcast do Pi, que é um radialista lá do Rio Grande do Sul, que fez rádio na Atlântida, que é a maior rádio lá durante, sei lá, mais de 20 anos, das 11 às 4 da manhã. E ele tem a voz mais grave do mundo. São 3/8 abaixo do que um ser humano. É uma tipo normal, no dia a dia dele, né? É muito... Ele manda uns áudios. Tudo bem? Opa, e aí, Nick? É muito grave, velho. Porque a gente não consegue, né, cara? Esse cara, tipo... Quando eu imposto um pouco mais, eu consigo. Cara, mas tem vários. Tem o Projeto Mendas, que é um podcast diário. Ventral da Flávia, que é um de poesias, que vai ser diário também. Cara, tem um Meio Fio, que é um podcast só de Minas, que entrou agora e já tá super bem. Legal. Cara, tem o Coletivo Ginásio, foi pro outro feed. Os seus que você participa, meia hora sozinho e Coletivo Ginásio. Eu tenho meia hora sozinho, que eu tenho desde 2018 oficialmente, e que agora eu tô trocando uma ideia contigo, eu quero fazer um formato diferente, eu quero fazer algo mais pessoal. E menos entrevista e menos... Eu não sei, eu quero ou dar uma ousada, ser menino menos moleque. formatado. Às vezes o podcaster sofre porque o programa tá muito formatadinho. A gente não quer que ele seja tão formatadinho. É que eu acho que eu fiz podcast por motivos... primeiro, para me obrigar a conversar com pessoas, para me obrigar a conviver com seres humanos. Esse foi o lance, porque eu não sou muito de... me convidar pras paradas, mas eu não vou ir, porque eu sou, sei lá, prefiro ficar sozinho. E isso é ruim, velho. Isso é o caminho da depressão, o caminho da janela fechada. Então, a gente parecido nesse sentido. Então, daí eu penso, fazer um podcast, eu vou me obrigar, eu vou ter que convidar lá eu tô ligado esse Solar, o cara trabalhava na MTV, ele é amigo do Tavares, eu vou chamar esse cara, aí, o cara é meio legal, não é pau no cu, como eu achei. Vai ganhando amigos. Tu vai conhecendo gente, vai te obrigando a falar, daí depois tu faz um outro com o Lucas Lima, vê que não valeu a pena. Isso, aí você confirma que o que você achava era verdade? Não, mas eu comecei a fazer o podcast muito por me obrigar a aprender novas coisas e conhecer pessoas. Cara, eu acho isso que você tá falando muito legal, porque realmente eu também tenho essa impressão de que eu tenho um papo interessante, uma vez por semana, no mínimo, eu tenho um papo legal, que eu também sou um cara mais fechado, e me obrigo a ter um papo, porque dificilmente um cara que vai no seu podcast é um cara que não vai ter muito a dizer. Uhum. Geralmente você vai procurar uma pessoa que tem algo a dizer. Ou vai ser um monólogo. Então, às vezes Então, no mínimo, uma vez por semana você consegue ter um papo legal, velho. E sabe o que foi muito do caralho? E tu participou de e pra mim foi muito foda, foi fazer o Coletivo Ginásio, que é um podcast com os amigos. Que eu sempre tive o maior preconceito do mundo. Ah, é? Eu sempre pensava, cara, podcast de quatro pessoas assim, vai ficar muito piada interna, vai ficar muito sem estrutura, vai ficar muito igual a todo mundo.
E, cara, até talvez seja, mas é uma... Mas pra você não é mais. Cara, minha terça é maravilhosa quando eu encontro lá o Cotô e a Gabi. Gênio. E tipo, puta, velho, eu gosto muito de fazer. Gosto muito de fazer e esse podcast também tá crescendo bastante. Então, são os principais, assim. E falando em podcast que tá crescendo bastante, como estão crescendo os podcasts aqui no Brasil? A gente tem ali agora a capa da Vejinha foi podcast, né? Então a gente começa a ver realmente que esse mercado vai... Por exemplo, o meu amigo que é administrador, ou o meu outro amigo que é engenheiro, que enquanto tava aqui fazendo meu podcast, eles mais ou menos não estavam entendendo muito bem o que era. Agora que saiu na capa da Vejinha, todo mundo já entendeu o que tá acontecendo e tal. São várias, entre aspas, capas das Vejinhas que vão acontecendo, né? O cara leu o lance no meio mensagem, aí, puta, descobriu que o cara que... Puta, como é que é o nome do... Que o Pedro Bial começou a fazer um podcast. Aí tu começa a ver uma outra coisa assim. Então são várias Vejinhas que vão entrando na nuvem do imaginário brasileiro médio e as pessoas vão começando a entender podcast. Lá na própria agência de podcast, agora a gente já tá prestando serviços e tendo podcast, sei lá, do Motorrino, que começou a se ligar que, cara, isso aqui vai acontecer, vou estar na frente. E ela realmente vai estar muito na frente quando... Com certeza. Quando isso rolar, tipo... Porque podcast, o que as pessoas começam a entender é que, entre aspas, qualquer um pode ter um podcast, basta você ser especialista no seu tema, digamos assim. E também tem a síndrome Whindersson Nunes, que eu acho que acontece. Que é... O Whindersson Nunes é um cara que eu não conheço muito ele, mas ele parece ser um cara muito talentoso. E ele parece ser um cara muito, muito bom no que ele faz. E ele fez a parada dele com a GoPro. E aí todo filho da puta acha que fazer uma parada com uma GoPro vai ser do cara. Certo. Então o podcast também ainda tem muito disso. Ah, não, meu. Com certeza. Cara fez só com... É só ficar falando sozinho com o celular. Eu vou conseguir. Tipo, e rolou... Perfeito. Cara, pode ver, tem 30 mil canal do Whindersson Nunes de cara que não rolou. Perfeito. Porque o cara não tem a continuidade, não tem... O Whindersson Nunes vai lá e faz um roteiro, ele tá, puta, ligado em 30 mil coisas que a gente não percebe, porque acha que o cara, não. Cara, é foda demais, Então velho. Podcast não é só ligar o microfone e sair gravando. Cara, assim como então, eu tenho uma analogia, Por favor. analogia ou uma metáfora, não sei. Mas assim, ó, ligar o microfone e sair gravando é como tu ter o Word e digitar. Não quer dizer que tu sabe escrever. Assim como não quer dizer que tu sabe fazer um podcast. Claro, exatamente. É meio que isso, assim. Então... Mas aonde está o que um podcast precisa ter? E a gente estava conversando sobre isso aqui antes. Essa quebra de que... Por exemplo, muitas pessoas do meio do audiovisual vão migrar para o podcast, ou não só migrar, mas vão acrescentar um podcast às suas mídias. Mas o podcast tem algumas particularidades que são só de um podcast, não tem? Tem, eu acho que... E vai ter muita gente que vai migrar e vai migrar bem. Eu acho que vai ter gente... Eu acho que vai acontecer ao contrário, como acontece, a gente tá falando na gringa, de nascer um podcast e virar uma série. Nascer um podcast e virar um programa de TV. Nascer um podcast e virar uma tour em teatro. O programa do Bial já é um podcast, se você parar pra imaginar. Ele é mesmo, né? Eu escutei algumas vezes até. Vi algumas vezes até. Só não tem o microfone no pedestal. Cara, vai acontecer. Mas esses talk show, velho. Então, é tudo um podcast. Assim, só é o formato de entrega um pouco diferente, assim. E a formalidade da parada que, puta, é muito mais legal, por exemplo, quem tá nos escutando agora, saber, mas dois brother meio que ali trocando ideia, tomando uma breja. Tu não tá preocupado em não falar nada politicamente. Isso, perfeito, tá. Porque também a gente tá em casa, a gente tava falando um pouco sobre isso também, né? Essa particularidade do podcast aí na minha visão de que ele não é... Eu não vejo você indo gravar um podcast entrando em um grande estúdio. Né? Eu acho que ele tem não caseira, ele não tem uma coisa caseira, mas ele tem uma coisa da intimidade. Eu acho que a intimidade é uma... Eu acho que a gente gravar sempre não pensando que tem gente escutando é o lance mais certo a ser feito. Obviamente tem aquele filtrinho, né? Tem aquele filtrinho porque a gente não tá 100%. Tipo... Nunca, né? Com o microfone na frente, você pode estar 90% solto, mas 10% vai estar, né? Todo mundo é uns 20% mais politicamente incorreto e filha da puta. Mas eu acho que o podcast pelo menos aproxima um pouco mais, assim, né? E, puta, cara, eu gosto pra caralho, velho. Então, essa coisa do podcast aproxima, não é um pouco isso a peculiaridade do podcast? O cara...
E aí passa muito pela rádio, anos 40, anos 50, o companheiro. O companheirinho? É, o companheiro. Olá, companheiro. Oi, você que está aí conversando comigo, Ô, né? Esse podcast nem é feito tão assim, tipo, olá você que tá aí comigo. Você tá escutando só a minha voz esse cara agora. que traz comigo, não sei o quê. Talvez se ele fosse sozinho, talvez eu iria mais pra essa onda e tal. Mas são parte... A palavra cozy, que é a palavra, né, aconchegante em inglês, é uma outra particularidade também que eu vejo do podcast que eu tava te falando, das luzes, por exemplo. Acho que a composição de luz de um podcast que vai ter imagem, ele é aqui, por exemplo, aqui é só abajur. Um dia eu vou mostrar pra vocês aí como é que é o estúdio aqui. Eu acho que... Aqui é só abajur, velho. Por quê? Porque eu acho, na minha percepção, que 2 tripés aqui com a luz, com 3 caras aqui atrás gravando o negócio, eu não ia conseguir arrancar de você o que eu... acho que são poucas as pessoas que se sentem à vontade. Tipo assim, muita gente já ficaria nervosaça de ter câmera. Perfeito. Assim. Tem gente que chega num estúdio cheio de câmera e fica à vontade. Mas via de regra, câmera, microfone dá uma intimidade. Então, quanto menor a estrutura... E aí que fica lindo, sei lá, os podcasts tipo do Mark Maron lá que faz na garagem e vai o Obama lá na garagem do cara. Então, aí os caras têm que isolar a vizinhança. Isso. Tem que usar Mas ele tá na garagem, o Obama. Isso é muito do caralho. Tipo, porque o podcast, pra mim tem isso, cara, do podcast, velho. Eu não fecho pro outro lado também. Eu acho que pode existir, pode ser mais... É um business mesmo, né? Não, acho que pode ser mais higienizado pra algumas coisas, pra alguns formatos, por exemplo. Tipo, que nem a gente tava falando antes de podcasts talvez mais roteirizados ou que necessitem de uma outra parada. Então, pode ser um lance que tem uma... Esses podcasts gringos que a gente paga um pau fudidos, beleza, mas os caras têm 15 caras pra fazer aquilo, velho. É 15... um cara... 3 roteiristas, sei que o desenho de som... Sim. Aí eles são profissionais no rolê mesmo. Mas o podcast de troca de ideia que a gente gosta bastante, assim, o ambiente é, sei lá, 60%, assim, de sentir a vontade, assim. E grana nesses podcasts todos aí? Como é que a gente pode monetizar um podcast? Então, podcast, a monetização fora do Brasil, ela já acontece há muito tempo. Nos Estados Unidos, lá, acho que, cara, são números bem já relevantes. E um podcast gringo, a partir de 20 mil plays mensais, tu já começa a entrar numas redes e dar umas monetizadas, meio no modelo aqui do Brasil, que é a Squid, sei lá, um lance de, sei lá, que tu entra e pode ser um influenciador, assim. Perfeito. E aí tem muita gente que consegue monetizar, até podcasts menores, porque a galera enxerga muito o lance do nicho, né? Puta, o cara tem podcast de pet shop. Puta, cara, vou falar com 20 mil pessoas que... Então vale botar uma grana nesse lance, assim. Tipo, então... sabe um podcast que eu vi outro dia? É Como Pintar Soldadinhos de Chumbo. Esse cipá é bem nichado. Esse aí... Talvez. Mas, assim, nos Estados Unidos ele já enfim, né? Tá em, sei lá, o Spotify tá investindo bastante lá. Esse ano... comprou a Gimlet. A Gimlet, para quem não sabe, é tipo uma produtora de podcast, mais de podcast roteirizado. Comprou a Anchor, que é um agregador, como se fosse um SoundCloud para colocar o arquivo. Agora, então, basicamente, a grande empresa de áudio comprou as grandes, pequenas empresas de podcast. Porque, cara, eles estão, acho eu, se ligando no lance de meio que fazer um Netflix, né? Então eles estão comprando, eu vou comprar eu tô comprando talento, né, velho? Tu não tá comprando, quando o cara tá pagando lá 200 milhões, sei lá, pela Gimlet, tu tá comprando, tem esses 60 roteiristas. Tá comprando um catálogo. Esses caras são, né? Esses caras vão escrever muita coisa por tal salário aqui deles, eu vou manter isso aqui em 5 anos e vai virar, assim. Então, tem muita coisa acontecendo lá fora e no Brasil a gente tá na fase que as agências estão começando a entender, a entender a necessidade de, isso vai acontecer, mas ainda um pouco perdidas no, como é que eu faço? Como explorar, Como apresentar meu produto num podcast. Exatamente, um testemunho, um spot, eu faço um podcast da minha empresa e às vezes a visão da empresa do tipo, eu tenho, por exemplo, eu sou dono de uma cafeteria, eu vou fazer um podcast do caralho, vou gastar uma grana e fazer um podcast de café. Mas, não tem o Star Power, não tem um influenciador ali no meio para chamar e daí tem 10 plays por episódio. Então, ainda a visão tá bem engatinhando nesse momento, mas eu acho que
a curva de evolução vai ser bem rápida, assim, porque o mercado meio que não espera tanto, assim, sabe? A gente tá dentro dessa curva agora. Eu acho que a gente tá muito nessa curva agora. As reuniões que eu tive há 2 meses atrás, que eu tô tendo agora, que eu tô marcando pro mês que vem, é bizarro, assim, como evoluiu. Como evoluiu, qual a proporção, aonde eu tô chegando, aonde as informações que eu chego, sabe, quando eu chego numa agência agora, já é diferente do que eu chegava 2 meses atrás. Porque você precisava apresentar primeiro que era um podcast, agora meio que não precisa mais. Já tá começando porque eu acho que no início do ano ainda era ouvir falar no SXSW. Agora já tá na outra parte, assim, sabe? Então vai rolar. E pra gente que já tá dentro desse mercado, como explorar ele da melhor maneira? Porque assim, né, um grande... Não medo, assim, mas um grande pensamento que eu tenho é assim... Entendo que o podcast vai virar uma coisa grande ali, realmente. É quase inevitável. E eu já tô dentro. Mas estar dentro não me garante meu futuro. Claro que não. Então, como garantir esse futuro nós, estando dentro do podcast? Eu acho que é conteúdo de qualidade, regularidade. Eu acho que é pensar em aquelas paradas de vendedor, de agregar valor pro cliente. Perfeito. Tipo, porra, velho, Claro. se tu entrega entretenimento, esse é o teu produto. Se tu entrega informação, esse é o teu produto. Perfeito. Pensar o que tu tá entregando pro cara. Em cima disso que você tá falando, eu tive uma conversa com um amigo outro dia, que tem um programa na rádio, tinha um programa na rádio. O programa na rádio parou, não vai mais fazer o programa na rádio. Tá? E a gente tava conversando sobre as grandes empresas de comunicação, as grandes demissões das grandes empresas de comunicação e como se colocar nessas grandes empresas, porque cada vez mais elas estão podendo menos. Cada vez mais elas estão podendo menos. E a gente chegou ali numa conclusão que, assim, antigamente, para você ter um programa no rádio, você tinha um programa no rádio ou na televisão também, porque eles tinham os equipamentos. E porque eles tinham uma outra coisa, uma coisa que eu chamava concessão, que era a transmissão do negócio. A transmissão do bagulho. E agora, tá aqui, ó. Eu tenho equipamento né, entre aspas, de uma rádio. Eu tô aqui transmitindo um programa de áudio e eu posso transmitir isso aqui. Sim. Então, a gente tem que entender que é muito mais importante hoje em dia a gente ter um conteúdo nosso de força pra daí a gente fazer a movimentação de estar em uma emissora, de estar em um não sei o quê. Então, acho que o mercado do podcast, essa coisa que você falou, entregar um conteúdo de qualidade, com periodicidade, é construir essa independência. Eu acho que o lance de dinheiro, monetização, sucesso, assim, não é de alguém que chegou lá, mas eu acho que uma receita é muito tornar-se inquestionável, que é o lance, cara, se tu quer anunciar sobre o teu produto de ração de cachorro, tu sabe qual o canal, tu sabe. Porque não tem outro, entendeu? Perfeito. Eu acho que isso quando te torna inquestionável, quando tu trampa tão bem... Você vira uma referência, exatamente. Né? E aí não é... Cara, tu não tem muito mercado pra te culpar, não tem muita variável. Cara, se tu for inquestionável... E aí tem várias coisas, né? Sei lá, eu vejo que tu trampa bem assim e tu tenta entregar várias paradas inquestionáveis. Eu acho que essa é a visão. Tipo, capa, não vai ter brecha. A capa vai ser o mais legal possível. Boa. Qualidade do som, perfeito. Checkbox, vai ser o melhor possível. Perfeito. E aí eu acho que quando a pessoa faz isso, sempre pensando, conteúdo, vai ser o melhor possível. E não acaba deixando a síndrome de Whindersson Nunes, de tipo, não vou fazer o melhor possível porque eu acho que desse jeito dá. Essa síndrome. Perfeito. Que todo mundo tem, eu tenho. Assim, claro. Às vezes que é a eterna batalha contra eu mesmo. Sim, todos passamos isso. Todos passamos isso, né? Qual é um podcast que você... Indica um aí, vai. O mais legal do mundo. Joe Rogan, cara. O mais legal tem vários mais legais, mas o Esquizofrenóis da Maju Trindade. Esquizofrenóis da Maju Trindade. Esquizofrenóis da Maju Trindade, podcast do Pio, do Mauro Borba, Projeto Mendas, Meio Fio, Coletivo de cara, não, entra agentepodcast.com.br. Isso, lá estão os melhores. O cara só fica fazendo só spam. É o Merchan Neves, né? Cara, eu escuto bastante podcast gringo, inclusive pra tentar sacar
referência do que o pessoal com grana e mais experiência tá fazendo. E eu gosto bastante de um podcast que eu acho que talvez tu conheça e goste também, que é do Matt Davila, que eu acho muito legal, que é um cara que fez um documentário no Netflix sobre minimalismo. E eu até acho que tu tem uma semelhança com o cara de, puta, vocês tem um lance de ter um cuidado com uma parada. Legal. Tem um lance aí. E os assuntos que ele aborda são bem interessantes. Gosto bastante. Apesar de não... Eu gosto bastante de um monte de coisa que eu não faço, cara. Toda vez que eu falo eu curto muito, assim, alpinismo. Não, mas eu gosto muito, e obviamente a gente tá falando do Joe Rogan, que eu sou super fã, assim, acho muito legal. E, cara, eu escuto eu acho que eu tô mais no momento de escutar muita coisa pra tentar entender. Esses da Gimlet, que é uma empresa gigantesca, eu tô tentando entender. Engraçado que eu vou na mesma onda também, cara. Tento ouvir pra... Muito mais do que achar um podcast para eu chamar de meu, é achar um podcast que eu fale, uau, o que esses caras estão fazendo, mano? Esses caras estão revolucionando o podcast, velho. Esses caras estão na frente. Eu sempre tive uma parada com música, assim, e eu acho que é mais ou menos o que ele tá falando no podcast. Eu me impressiono e eu fico louco quando eu não entendo. Tipo assim, puta, como é que esse filho da puta fez isso? Total. E aí que eu fico... Onde ele tá? Que mundo que ele tá que eu não tô ainda, né? Se eu entendo, assim, tipo, não, eu sei como é que isso foi feito. Beleza, tá, essa qualidade, ok, dá pra fazer. Agora, se é um lance, cara, como é que esse cara colocou o microfone no camelo e gravou um jacaré? Então é quase a gente tá buscando referências a todo momento, acho que né? Eu tô nessa constante busca, assim. Porque assim, ter o podcast, ok, a gente mais ou menos já entendeu. Liga lá o microfone, fala uns negócios, tudo bem. Pode ter uma pessoa, pode ter 2 pessoas, pode ter 10 pessoas, beleza. Mas o que é o próximo passo disso tudo? O próximo passo, assim, pelo menos se for muito seguir tendência, é justamente esse lance de ser cada vez mais roteirizado, cada vez mais... Produto, cada vez mais as grandes emissoras e grandes empresas participando e comprando talentos para assumir o protagonismo da coisa. Aí tu olha, sei lá, o Wall Street Journal lá tem 12 podcasts foda. Tu olha, lá, sei lá, New York Times é foda, tem vários podcasts. Então, o que pode acontecer é a Globo daqui a um tempo começar a ela já tá, ok, o que é isso? Já tem não uns podcasts. Tem o do Zorra Total, tem o de futebol do Kleber Machado. Tem o Kibi Louco talvez tenha algum também. Não sei. Acho que tem, nem sei acho que tem. Mas a Globo já tem, mas eu acho que talvez chegue o momento deles pensar, puta, eu vou comprar a Gimlet do Brasil. Total. E isso pode acontecer em algum Agência momento. de podcast? Eu não vou vender. Já tá subindo o preço. Falei no ar, não vou vender. Olha, não me vendo. Não me vendo. Cara. Não preciso ser amigo de alguém da Globo, bicho. Mas se eu me vender, eu viro igual o Lima. Jamais vou me vender pra Globo. Não, ó. Cara, que gênio, cara. Não. Legal que tem um cartão aqui, né? Eu tô tentando decorar o número. Tô tentando, eu quero pedir um negócio no Rap, depois tô de olho. Bom, Que mais? Fala pra mim, vai. Que mais que a gente pode falar, assim, desse universo de podcast? Com imagem ou sem imagem? Opa. Ai, caramba, viu? Tá osso aqui. Aí. Com imagem ou sem imagem? Então, eu acho que... Com imagem ou sem imagem? Então, eu acho que a imagem, assim como... é uma droga de entrada, cara. É a droga de entrada. Pra mim, o YouTube é muito uma droga de entrada maravilhosa. Tem que dar pros jovens. Põe um podcast no YouTube. Põe um podcast, cara, manda um carteiro, põe no YouTube. Entregar um DVD. Põe no YouTube. Claro. Por mais que as pessoas não entendam direito o que tá fazendo um podcast ali no YouTube. E se tu for ver, tu já participou da experiência, né? Acho que tu me contou de procurar podcast no YouTube. Que pra quem nunca fez isso, eu acredito que na maioria dos navegadores podcast no Brasil, acho que há uns 5 anos atrás, o que era mais popular era meio que os mixtape. Então, se procurar os podcasts mais populares, podcast do Fabião. 3 horas e meia de funk, assim. Baile funk. E 10 milhões de plays, Por isso cara. que o brasileiro é maravilhoso. Ele já transformou o podcast numa outra coisa. Mas é uma outra parada. E eu acho que é um termo muito mais popular. Eu imagino que ainda seja no Brasil. Podcast como As pessoas acham que ainda é uma mixtape? Se tu for ver, acho que deve ter mais gente que consome com mix... Cara, o número de plays de mixtape podcast... Se você fazer uma pesquisa no Twitter, hashtag podcast...
Você vai cair com muita gente falando, puta som da hora do fulaninho, velho. Sempre tem muito... porque droga, não tem o MC Carlinhos no Spotify, porque eu criei o podcast dele, não tem. Mas eu gosto da ideia de YouTube, eu gosto da ideia... Tem um podcast que tem vídeo que eu acho muito interessante. Eu gosto do formato. A maioria dos podcasts que eu gosto do formato eu não escuto tanto, que é o Open Tabs, que é um cara ficar abrindo umas abas bizarras de coisa da internet da semana. Vai falando, o cara vai abrindo. Vai falando e abrindo. Cara, as abas mais bizarras da semana. Puta, e tem... E tu vai pensar, é um set muito simples, é uma ideia muito simples e, puta, é atual e rola. Você já viu um chamado Flow Podcast? É um brasileiro. É de um cara chamado Monark. É de um cara chamado... É que, assim... Bomba, velho! Essa galera é da primeira onda do YouTube, né? Esses caras, tipo assim, os caras que fizeram o Minecraft de argila. Então esses caras são... Mesmo? Eles são não dessa sabia. É o Monark e o outro brother lá. Eu já Isso, são dois caras, Troquei uma ideia com eles uma vez. Eles são de... E eles fazem... Acho que do Rio. Eles não são de São Paulo, não. E eles fazem ao vivo, eles fazem live, né? Eles transmitem live. E são os caras que eu já troquei uma ideia com eles. Eles têm uma visão muito de investir em tentar fazer uma parada de vídeo legal e tentar... Eles têm uma visão legal sobre isso, assim. Mas eles são dessa onda de primeiros youtubers que eu acho que enxergaram o podcast também. Perfeito. Não, e assim, quando a gente fala em ser só áudio ou ter imagem também... Claro que tem toda uma... Eu sei que muita gente freia na coisa de ter imagem por causa da dificuldade que isso pode trazer. Assim, né? Que tu é lindo, né? É foda se tu não é lindo. Não, tem o lance de ser lindo. Eu já tava ligado. Não, ser lindo não tem nada a ver, cara. Não, ser lindo facilita. Não, tem nada... Não. Tem uns dias que tu acorda e fala, puta, tô lindo. Cara, se você é muito feio também é legal. Falando sério. Deixa eu te perguntar. Tem uns dias que tu acorda e diz, cara, eu tô lindão hoje. Tem. Que foda, velho. Que do caralho. Meu, sério, agora eu quero tirar várias... Eu acho que a autoconfiança é tudo nessa vida, não, né, cara? É importante. Eu sou autoconfiante, vida, claro. mas não é isso. Tô dizendo, é autoconfiança em estética. Tipo... Na beleza. Tipo, tu tá ligado que tu é um cara bonito. Uhum. E aí, conta como é que é ser bonito. Real, como é que é ser bonito. Maravilhoso, cara. Tipo... Cara, não sei, acho que eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu acho que... Deve abrir muita porta. Sim. Tu sente fé, tu não é uma pessoa que reclama que tu não tem lugar de fala por ser lindo. Não, de maneira alguma. Até porque é muito white people's problem, né? Eu queria muito que tu falasse que mas, sim. Mas, cara, mas assim, talvez profissionalmente, em um momento ou outro... Talvez eu tenha sentido, assim, que... Putz, tá, aqui realmente o ser muito bonito não vai combinar. Às vezes, se o papel pra um teste de ator pedisse uma coisa mais de humor, mas não sei o quê. Mas é muita sacanagem você falar que ser bonito atrapalha, tá ligado? Isso é muito ridículo, velho. Não, e tem também, por época e por coisa, né? Tipo, eu noto... que vó sempre se pira em mim. Vó de amigo meu sempre fala... Ai, que lindo! Que bonito. É porque o lance de... Que bonitão! É que eu acho que o lance, o cara ser alto, ser grande e parecer que vai conseguir carregar cimento, já é um... esse cara não vai deixar... Cara, idosa... Não, são os parâmetros de beleza. Cara, idosa... Se pá, idosa, eu tô na frente de ti. Claro. Eu tô na frente de ti. O que não me serve pra muita coisa. Bom, depois dessa jornada final aqui... Falando de ser lindo, de podcast. Acho que a gente falou bem aí sobre podcast, assim, quem estiver ouvindo a gente, quiser saber, porque aqui é um encontro de podcasters, né, cara? E quando a gente se encontra fora do microfone, o nosso papo... É meio que isso, é falar que tu é lindo e podcast, é as duas coisas. Lutinha, lindeza, podcast, o Lima é mau caráter. Cara, é as três coisas, velho. Cara, traz o Lima aqui da próxima vez. Eu não vou trazer, velho. Eu não vou até o Projac. Tem que pagar... Asterísticos, né, cara? Então, cara. Asterístico ou asterísticos? Asterístico. Acho que resumindo, hoje em dia, se eu posso explicar um pouquinho de podcast pra uma pessoa que não tem ideia do que é um podcast, mal tem uma ideia do que é tecnologia, internet... Pode ser um senhor de idade, nesse caso, uma senhora de idade. Eu falo que é o rádio dentro da internet, né, cara? Meio que é isso, assim, né? Não é muito diferente. Mas numa lógica de Netflix. Numa lógica on demand, que aí o idoso não vai entender. Acho que Netflix mais ou menos, talvez ele entenda. É um Netflix de áudio,
É isso aí, o Netflix de áudio. Netflix de áudio, boa. E, puta, às vezes a galera também tenta complicar muito. Então, não, pô, que o podcast tem que ter sempre o feed. Se não tem feed, né? Pô, que também, se não é no formato E já não é mais mesmo meio essa coisa do feed, né? A coisa do feed meio... Hoje em dia eu posto e eu não passo pelo... Eu não sei qual é o meu RSS lá. Mas, por exemplo, sei lá, se alguém tá falando lá do podcast, desse Flow, por exemplo, o cara só assiste no YouTube e se os caras só postarem no YouTube, cara... Aquilo é um podcast, velho. Perfeito. É isso aí. Então, antigamente, quando a gente fala, não, se você é um podcast, você tem que ter um feed. Não. Tipo assim, teoricamente, se a gente for falar teoricamente, sim, mas pau no cu dos teóricos, esses caras são suicidas. Esses caras todos se enforcam. Começamos e encerramos o nosso podcast no mesmo. Com suicídio e alegria. Isso. Podcast leve pra você. Leve. É legal que eu tô fazendo como se eu fosse encerrar o telejornal. Eu não sei porque eu cheguei... Esse papel tá aí pra isso, Eu ia ficar com a gente estivesse conversando e o áudio baixando e os créditos subindo. Não tinha nenhum sentido. Desculpa, pessoal. Desculpa. Não faz nenhum sentido. Tu cumprimento que nem o Galvão no final? Caralho. Kleber Machado, Kleber Machado. Puta carinho, puta momento gostoso. Puta momento gostoso, aconchegante. Obrigado a todos que ficaram com a gente aqui até agora, que aguentaram a gente aqui até agora. São maravilhosos. Eu tô aqui na minha mão, tá o nosso próximo projeto juntos. Exatamente, aqui. Projeto Tamara. A gente vai pegar as tartarugas marinhas e vai ensinar vai fazer podcast. Não, vai ensinar elas a comer canudo. Como é viver mais... Como é viver mais de 100 anos. Puta, não fala dos canudinhos das tartarugas que eu fico mal, velho. Minha namorada usa os de ferro e aí eu acabo usando junto. Boa. Adeus, muito obrigado. Tchau, valeu, pessoal. Tchau, um grande abraço.